Boa noite, meus amados. Quero saudar a todos os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Que bom que você está aqui nessa noite, mesmo com esse friozinho. Já não sei se eu chamo de friozinho curitibano, porque já está virando europeu esse friozinho, né? Mas que bom que você está aqui. Muito bom podermos louvar a Deus, engrandecer o Senhor e receber a palavra que Deus tem para o nosso coração. Muito bem. Eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Hoje nós vamos nos deter nos versos 14 ao 16. Os discípulos, a luz do mundo. Mateus capítulo 5, do verso 14 ao 16. Palavras do Senhor Jesus, no Sermão do Monte. Ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire ou do cesto, mas um velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Vamos repetir juntos o versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Curve a sua fronte, feche os seus olhos. Até aqui nós falamos com Deus, nós expressamos a Deus o nosso louvor, a nossa adoração, nós manifestamos diante do Senhor os nossos sentimentos de gratidão, de reverência e santidade ao seu nome. Mas agora é aquele momento de Deus falar com você. É aquele momento de Deus ministrar conosco. É aquele instante que você vai receber de Deus. Então abra o seu coração. Abra a sua vida nessa noite. Não se permita sair daqui sem receber aquilo que Deus quer falar com você nessa noite. Senhor, no nome de Jesus, muito obrigado pelo privilégio, pela bênção, pela alegria, pela oportunidade que nós estamos tendo aqui nessa noite, de podermos falar contigo, mas também de ouvir a tua voz, falando conosco aqui nessa noite. Certamente já fomos abençoados aqui, Senhor. Já temos recebido algo da tua parte. Mas eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor tem muito mais para falar, para tratar as nossas vidas. Que nestes próximos instantes, toda a nossa acuidade espiritual, mental, física, emocional, em todos os sentidos esteja voltada unicamente para aquilo que o Senhor quer falar e tratar com as nossas vidas. Senhor, eu quero apresentar diante do Senhor também aqueles irmãos que se acham enfermos, aquelas pessoas, ó Deus, que estão precisando de uma intervenção do Senhor, aquelas pessoas, ó Deus, que estão passando por alguma luta tão grande, tão acima delas, tão incompreensíveis, que só mesmo o Senhor para trazer o alento, a paz, o consolo, o conforto,
E eu peço que Tu visites agora estas vidas onde elas estiverem. Eu quero lembrar aqui da Verinha, Senhor, que está ali no PS, está ali, ó Deus, lutando pela sua vida. Senhor, que Tu estejas ali trazendo cura, restauração e, sobretudo, manifestando o Teu propósito na vida dela, Senhor. A família, Senhor, apreensiva, muitas vezes preocupada, angustiada, vem, Senhor, trazer a Tua paz naquele lugar. Senhor, nós colocamos também a vida do Seu Máximo, alguém que nos pediu, ó Deus, que orássemos por ele nesse momento, Pai. Visita essa vida onde ela estiver, visita este homem, ó Deus, onde ele estiver, que ali Tu ministres o coração dele, Senhor. E a todos os demais que têm clamado, que têm pedido, quem sabe nesse momento, enquanto oramos pelos enfermos, alguém aqui se lembra de alguém da sua casa, alguém se lembra aqui de alguém que conhece, com quem trabalha, com quem estuda, alguém se lembra de alguém que lhe fez um pedido de oração. Senhor, nós pedimos a Tua visitação sobre essas pessoas agora, que haja cura, haja libertação, haja transformação, haja a manifestação da Tua glória sobre eles. E, ó Deus, nós pedimos que Tu fales não só conosco aqui, mas em toda parte onde o Teu nome está sendo invocado e buscado nesta noite. Por onde houver alguém invocando o Teu nome, ali Tu te faças presente, Tu te faças manifestar a Tua glória e a Tua graça. Nós pedimos que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos... Neste mês, nós estamos celebrando, no próximo dia 2 de julho, 107 anos de existência aqui da nossa igreja em Sengés. E no mês de junho e também no mês de julho, a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que nos instigue, que nos faça pensar e nos faça imaginar como Deus de fato deseja que nós sejamos como igreja aqui nessa cidade. Uma igreja para uma cidade. Nós somos uma igreja e nós estamos nessa cidade. E quando se trata de igreja presbiteriana e cidade de Sengés, não tem como a gente não fazer uma conexão imediata. Há uma interligação. A cidade cresceu junto com a igreja cresceu junto com a cidade. Eu diria até que a igreja ela tem uma espécie de expressão, de manifestação tutorial. A igreja de Sengés é tutora dessa cidade, até porque ela é mais velha que a cidade, não é? Mais antiga que a cidade. E nós, pensando sobre isso, nós já refletimos na última vez sobre a importância do sal. Aliás, na verdade, quando o sal, de repente, que tem que exercer pela sua qualidade, pela sua origem, pela sua consistência, de dar o sabor, de repente se torna sem sabor. Isso nós já conversamos amplamente, e nós lembramos, inclusive, da última vez, a importância, algo que Deus revelou para esta igreja, Deus revelou para o nosso coração, para o coração desta igreja. Deus revelou que Ele está restituindo o cajado e o cetro desta igreja. Cajado porque a igreja ela tem essa expressão de acolhimento. A igreja ela não pode olhar para a cidade sem necessariamente se sentir responsável por aquilo que está acontecendo na cidade, porque nós fazemos parte deste lugar, e nós temos que ter um olhar pastoral. Mais do que um olhar pastoral, nós precisamos ter uma ação pastoral. Por isso o cajado é o instrumento que o pastor usa, mas que neste caso Deus entrega para uma igreja e diz: olha, essa igreja foi colocada aqui com a vocação, com o chamado intenso de ser pastora dessa cidade. E nós pensamos também sobre o cetro. Cetro que é usado pelo rei, cetro que é usado pela autoridade, cetro que tem a ver com administração, com governo, cetro que envolve
o governo da cidade. Também isso não é segredo nenhum para nenhum de nós aqui, o quanto nós já estivemos envolvidos muito intimamente com o governo da cidade. Hoje um pouco menos, mas o fato é que Deus sempre tem uma conexão entre nós e o governo da cidade. Nós não temos como escapar dessa relação. Nós não podemos simplesmente chegar nas próximas intervenções políticas e pensarmos assim, não, nenhum de nós aqui vai se envolver com esse negócio, nenhum de nós vai entrar nesse negócio aí, nós vamos ficar aqui mesmo, vamos cuidar da nossa vida, vamos cuidar das nossas empresas, vamos cuidar dos nossos negócios, vamos cuidar das nossas coisas, vamos viver a nossa vidinha de sempre, vamos transferir essa bênção lá para a Assembleia de Deus, vamos transferir essa bênção lá para as outras igrejas, para quem quiser, nós não vamos mais nos envolver com esse negócio, não. Eu diria assim, meus irmãos, não tem como a gente fugir desse chamado, não tem como a gente fugir dessa vocação que Deus nos deu. É um chamado dessa igreja, não adianta você querer escapar. Senão vai acontecer com você o que aconteceu com Jonas. Não é? Nem que você tenha que ser levado, você tem que ser lançado no mar da vida, e no mar da vida você ser capturado por um peixe, por um grande peixe, e ser levado para Nínive de qualquer jeito. Não adianta. Se Nínive é o nosso destino, nós não temos como escapar para Tarsis. Você está entendendo o mistério? Se esta é a vocação, se este é o chamado da nossa igreja, meus amados, não tem como a gente escapar disso. Então o que a gente pode fazer? Orar. Primeiramente orar. Segundo lugar, se preparar. Terceiro lugar, se dispor e dizer, Deus, estamos aqui. Todas as vezes que o Senhor quiser usar alguém de nós, ou quiser nos usar como um todo, como igreja, para abençoar essa cidade, conta conosco. Nós estamos aqui para ser usados. Nós queremos abençoar essa cidade. Se este é o nosso chamado, é isso que nós vamos fazer. Você pode dar um glória a Deus? E aí nós vimos na última vez a desgraça que é quando alguém não exerce direito o seu papel como sal. Mas interessantemente, assim como o sal, também naqueles dias, a luz era extremamente necessária. E aí é interessante observar o seguinte, irmãos, eu não observei quando eu falei sobre o sal, mas quero observar agora. Quando Jesus diz, vós sois o sal, e quando Jesus diz, vós sois a luz, ele está dizendo, é vocês mesmos que são. Ele não está chamando terceiros ou outros. Não, ele está realmente apontando diretamente para a minha pessoa. Ele está apontando diretamente para a sua pessoa. Eu e você, nós já estamos comprometidos nisso até o fio de cabelo. Não tem como a gente simplesmente falar, não, senhor, mas então vamos fazer o seguinte, manda outro, tal. Agora tem um detalhe aqui nesse texto que nós lemos, que chama a atenção. Olha o que Jesus fala aqui no versículo 15. Primeiro ele diz no verso 14, que não tem como esconder uma cidade que está sobre o monte. Isso é óbvio, todo mundo vê uma cidade que está no alto do monte. E aí ele diz assim, e não se acende uma candeia, uma lamparina, o que era usado naquela época, para colocá-la debaixo de um cesto. Num outro texto bíblico vai dizer debaixo da cama, mas se coloca no velador, num lugar de destaque, para que não só todos vejam, mas que de lá essa luz possa iluminar, ou como ele mesmo diz aqui, né? Alumiar todos que se encontram na casa. O detalhe que chama a nossa atenção aqui, queridos, parece que Jesus está dizendo uma coisa óbvia e absurda. Todo mundo sabe para que serve a luz. Todo mundo sabe que luz, ela necessariamente tem que estar num lugar de destaque para que ela possa manifestar os seus raios de luz, se a gente pode usar essa expressão, né? E alcançar todos que estão naquele ambiente. Como que Jesus vem e diz uma coisa dessa natureza? Parece que Jesus, de repente, por algum momento,
ele perde um pouco a razão do que ele está falando. É claro, é evidente que toda luz tem que ficar no velador. É evidente que toda luz tem que ficar em destaque. É evidente que toda luz tem que ficar acima de todos. E por estar acima de todos, vai alcançar a todos. Vai se projetar para todos. E pensando a respeito dessa declaração de Jesus, eu quero fazer algumas constatações com você aqui nessa noite. Primeiro, não é possível, diga comigo, não é possível. Não é possível alguém ser discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, e não ser luz. Na verdade, o que Jesus está dizendo, quando ele usa essa expressão, essa figura que não se pode esconder, na verdade, ele está dizendo o seguinte: é inadmissível, é impossível, é ridículo, é inaceitável que alguém que diz, sou discípulo de Jesus, não ilumine, não projete a sua luz no ambiente aonde ele está colocado. Quando eu entendi isso, queridos, eu fiquei numa crise. Eu entrei em crise. Sabe por quê? Porque de repente, o que a gente vê muitas vezes não é isso. Não é gente produzindo luz. Não é gente projetando luz. O que a gente vê muitas vezes é muita gente dizendo que tem a luz, mas está projetando trevas. Um pouquinho mais à frente, no versículo 23, Jesus vai dizer assim: olha, caso a luz que em ti há sejam trevas, porque não é o caso, não deve ser o caso, é impossível, não pode, é inaceitável, mas caso, vamos imaginar que porventura, caso a luz que em ti há sejam trevas, ele diz que grandes trevas serão. Ou seja, ele está dizendo que o evangelho passa a ser o anti-evangelho. Eu não sei se você já parou para observar que antigamente, quando você não era crente, quando você não estava ligado com as coisas de Deus, não havia tanta cobrança sobre a sua vida. Você ia para as baladas, chegava 3, 4 horas da manhã, 6 horas da manhã, com o dia amanhecendo, chegava cedo, né? Com o dia amanhecendo. Ninguém questionava, onde é que você estava? O que você fez? Por que você fez? Se por alguma razão você fizesse alguma coisa, xingasse alguém, lá no futebol, malhasse alguém, ninguém ia questionar isso com você. Presta atenção nesse detalhe. A partir do momento que eu e você dizemos, eu sou de Jesus, eu pertenço a Jesus, todo mundo começa a olhar para você. Todo mundo começa a observar suas ações e reações. Todo mundo começa a olhar para a tua vida e perceber como é a tua vida. Já que você diz que é crente, já que você diz que é alguém que conhece a palavra, já que você é alguém que diz que tem um relacionamento com Deus, então eu quero ver como é que é a vida dele. Eu quero ver como é que é a vida dele com a esposa. Eu quero ver como é que é a vida dele com os filhos. Eu quero ver como é que é a vida dele no trabalho. Eu quero ver como é que é a vida dele no dia a dia lá na escola. Eu quero ver como é que é o dia a dia dele por aí.
Aliás, uma coisa que se você não sabe, você precisa saber disso, que a partir do momento que você tomou uma decisão por Jesus, saiba de uma coisa, você comprou uma encrenca muito grande para a sua vida. Porque você passa a ser conhecido de Deus, mas não se esqueça, você também passa a ser evidenciado e conhecido pelo inferno e pelas outras pessoas. Todo mundo está de olho em você. Por isso que Jesus, se você olhar para o texto, você vai perceber que há uma ascendência, né? A luz que está no velador, que o velador que está no lugar principal da casa, que daquele lugar projeta a sua luminosidade para todos que se encontram na casa, portanto, num lugar de destaque, num lugar de evidência, de exposição. Queira você ou não, você vai ser comentado. Queira você ou não, você vai ser famoso. Queira você ou não, o teu nome vai estar na boca do povo. Para o bem ou para o mal, mas vai estar na boca do povo. Jesus diz, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não dá para você dizer assim, não, olha, eu sou crente, mas eu sou crente assim no domingo. No domingo eu ponho a minha melhor roupa, eu cato a minha biblinha e vou para a igreja. Não. E depois, na segunda-feira de manhã, você se desfaz do seu uniforme de crente e vai cuidar da tua vida. Não tem como. As pessoas lá fora sabem quem você é. Quem nós somos. E elas estão comentando a nosso respeito. Se a gente está pagando as nossas contas direitinho, apesar da crise. Se a crise vem forte, se pelo menos a gente está negociando com os nossos credores. Ou se a gente esquece, deixa fazer aniversário. As pessoas estão olhando, observando e cobrando as nossas atitudes. Passamos a viver em constante exposição. Viramos celebridade, irmãos. Eu acho que eu já contei para vocês uma vez, logo quando eu me mudei aonde eu estou, morando agora, o nosso vizinho de frente tem uma empresa. E a gente toca a vida da gente. A gente não chega na vizinhança e fala, olha, eu sou o pastor fulano de tal. Não fala essas coisas. Simplesmente muda e vai tocando a vida. Passado uns 3, 4 meses mais ou menos, nós nos encontramos num determinado comércio aí. Começamos a conversar, eu fui especular ele sobre a empresa, aquela coisa toda e tal. E aí ele me saiu com essa. Poxa, mas o senhor não para, né? Falei, como assim? Eu vejo lá. O senhor sai de manhã, chega, depois sai, chega e sai. O senhor não para. Falei, ué, mas esse homem tem tempo de ficar olhando para a minha vida? Esse homem tem tempo de observar que eu não paro? Que eu vivo para baixo e para cima muitas vezes? Eu confesso que naquela hora eu fiquei meio atento. Falei, meu Deus, tem que ficar esperto. E não é porque eu sou pastor Levi da igreja presbiteriana, irmãos. Isso não acontece comigo só, acontece com você também. Então, porque numa cidade como a nossa, não tem como não ser celebridade. Desculpa aí, mas São Paulo é assim, você vira a esquina e ninguém te conhece. No shopping, você sai de uma loja, entra noutra, ninguém sabe mais quem você é. Mas aqui em Sengés, você sai de uma loja, entra noutra, o dono já... Ai. Diz que não tem tal mercadoria.
que acabou. Não, depois você não recebe. Mas o positivo também acontece. Não, pode vender a loja inteira, porque ele vai pagar direitinho. Eu só estou tomando esse exemplo para mostrar para vocês como nós estamos sendo medidos o tempo todo. Ninguém é perfeito, é claro, eu não sou perfeito, você também não é perfeito, mas vamos combinar, irmãos, há uma expectativa. Aliás, o próprio Paulo em Romanos vai dizer, há uma expectativa na própria natureza, que aguarda com ansiedade a revelação dos filhos de Deus. Se a própria natureza aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus, imagina quem te conhece, imagina quem te vê indo para a igreja, saindo da igreja, tendo um ministério, vivenciando uma relação que você diz que tem com Deus. Eles estão esperando uma postura diferente, uma ação diferente, uma palavra diferente, uma conduta diferente, um comportamento diferente, uma ação diferente. E quando isso não acontece, nós nos transformamos numa decepção para as pessoas. Eu vou falar. Tem gente que até gosta muito da nossa igreja. Tem gente que quando vem aqui se sente muito bem até. Mas algumas delas acabam não voltando mais, porque elas percebem incoerências de alguns de nós. Incoerências que quando elas olham para a vida daquela pessoa, falam, peraí, aí não. Se for para ir naquele lugar, eu fico em casa mesmo. Vou ganhar mais. Então não adianta você dizer, não, mas eu sou uma pessoa discreta, eu não sou de fazer barulho, eu não sou assim de ficar me mostrando, eu não sou assim de ficar me expondo e tal e tal. Não é isso, a questão não é esta. Aonde que está a lâmpada? Ela está lá, no velador, para todo mundo ver. Não é uma questão de não querer ser visto, você já está sendo visto de um jeito ou de outro. Amém? É difícil dizer amém para essas coisas, né? Mas a gente tem que dizer. Mas há um outro aspecto aqui. Quando Jesus fala que nós somos a luz do mundo, que não se pode esconder, que tem que estar no velador para todo mundo ver, tem que se projetar e projetar sobre todos, que ser discípulo de Jesus significa viver, eu vou usar um termo técnico e depois eu explico, tá? Viver para ascender. E acender aqui não é no sentido de acender a lâmpada não, tá? Acender significa aqui, subir cada vez mais, crescer cada vez mais, em qualquer ambiente. Ou seja, as pessoas que conviverem comigo e com você, vão reconhecer quem nós somos e o que é que nós somos capazes de fazer. Diga glória a Deus. Isso é bênção, irmãos. Tem uma expressão lá no Antigo Testamento, que alguns interpretam de maneira errada, mas está lá no Antigo Testamento, que diz que quando Deus instituiu o povo de Israel, ele disse algo assim muito especial e muito importante. Ele diz assim, eu vou colocar vocês por cabeça e não por cauda. Isto é, Deus estava dizendo para o povo de Israel, naquela época, naquele contexto, dizendo, olha, não importa aonde vocês chegarem, aonde vocês chegarem, não vai demorar muito, vocês começam a subir a ponteira, não tem jeito.
Deus quer nos projetar. Não só para ficar famoso, rico, não, nada disso, não tem nada a ver com essas coisas. Mas Ele nos quer nos projetar para que a gente passe a ser, de fato, uma pessoa útil à nossa sociedade. Requisitada. Reconhecida. Deixa eu só perguntar uma coisa. Eu já sei mais ou menos a resposta, mas eu quero ver a sua resposta. Quantos aqui têm familiares que não são crentes? Quase todos nós temos, hein? Dificilmente alguém não vai ter ninguém que não seja crente. Lá pergunta. Quando alguém precisa de um conselho, quando alguém precisa de uma ajuda, quando alguém precisa de uma orientação, quando alguém precisa de uma luz, com quem que eles vão? Para quem que eles ligam? Para quem que eles mandam o WhatsApp? Com quem que eles se aconselham? Preste atenção nessas coisas. Fique atento. É Deus te projetando dentro da sua casa. É Deus te projetando dentro da tua família. Lá no teu trabalho. Quando a coisa fica meio caótica, conflituosa, um puxa para cá, outro puxa para lá, a quem que eles chamam para tentar botar um pouco de paz e ordem e progresso naquele lugar? E isso, meus irmãos, serve para casa, serve para o trabalho, serve para a escola, serve para a cidade, serve para tudo. Então a minha pergunta para a gente poder medir isso de maneira prática é a seguinte: você tem sido requisitado ultimamente? Na tua família as pessoas têm te requisitado? Ou quando você chega, chegou aquele chato daquele crente. Você tem sido requisitado no seu trabalho, nas suas atividades. Você percebe que nos ambientes por onde Deus tem te colocado, Ele tem feito você ascender, tem feito você subir, tem feito você progredir, tem feito você se tornar relevante, necessário, importante, útil para aquele lugar. Isso é luz. Ser discípulo de Jesus, para a gente orar e terminar, presta atenção, é fazer valer a nossa existência, presta atenção nisso, por meio do conceito que nós temos na sociedade, no espaço que nós ocupamos na sociedade e na importância que nós temos para a sociedade. 3 coisas básicas: conceito, tem a ver com reputação; espaço, e tem a ver com o avanço que nós temos tido na sociedade; e a importância, isto é, quais são os resultados que nós temos colhido. Vamos falar do conceito. O que as pessoas estão pensando da nossa igreja? Quando elas olham para a igreja presbiteriana de Sengés, qual é o conceito que vem à mente delas? Qual é a imagem que vem à mente delas? Quais são os pensamentos que vêm à mente delas a nosso respeito? Imagine se, só por hipótese, em nome de Jesus, tomara que isso não aconteça até Jesus voltar, mas imagine se, de repente, a nossa igreja simplesmente deixasse de existir na cidade de Sengés. O que diria esta comunidade?
O que diria o povo de Sengés? E eu acho interessante essa questão de conceito, sabe por quê? Porque quando a gente falou de sal, Jesus disse que o sal, quando fica sem sabor, ele para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. A ideia que Jesus dá aqui, que ser pisado pelos homens, é quando a pessoa ela é alvo do maior desrespeito. Não há o menor interesse, nem na pessoa, nem naquela instituição. Não me faz a mínima diferença se existe ou deixa de existir. É isso que Jesus está dizendo. Mas a gente pode aplicar isso para nós, irmãos. Você vai ser transferido de escola, dessa para aquela. Qual é a reação da escola da onde você está sendo transferido para a escola aonde você está sendo transferido? O pessoal que você está deixando está chorando, entristecido, porque está saindo uma luz, está saindo uma bênção, está saindo um conselheiro, está saindo um representante de Deus. Oh, graças a Deus que alguém lembrou de tirar essa peste daqui. Estou sendo forte, mas é isso. As pessoas às vezes não dizem, não verbalizam, mas elas pensam. Pode ter certeza que pensam. Se você tivesse que mudar de empresa para um outro lugar, qual seria a expectativa daquela empresa que vai te receber? Sabendo quem você é. Opa! Vem gente para nos ajudar, vem gente para nos abençoar. Qual é o conceito que nós estamos tendo aí fora, irmãos? Espaço. Espaço tem a ver com a nossa presença. A nossa presença, ela tem feito o inferno recuar ou ela tem feito o inferno avançar? Pensa aí. Interessantemente, lá em Mateus 16:18, Jesus diz assim: eu vou edificar a minha igreja. E ao edificar a minha igreja, ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou contra ela. Falhou aqui, né? Tem gente que olha para esse texto e imagina o seguinte: a igreja de portas fechadas e o inferno tentando arrombar a porta da igreja. Não, a interpretação está errada, a interpretação é o contrário. É o inferno de portas fechadas e a igreja avançando para arrebentar com as portas do inferno e saquear o inferno. Não é de lá para cá, é daqui para lá. Eu vou dizer para você uma oração doida que eu estou fazendo. Deus levante aqui dentro vereadores, diretores, empresários, grandes negociantes. Vamos encher essa cidade de presbiteriano. Mas pelo amor de Deus, presbiteriano da gema. Gente crente. Que vai resgatar essa cidade, como Calvino fez com Genebra. Que até hoje, 500 anos depois, ainda é o melhor modelo de administração e de governo que existiu no mundo. O governo presbiteriano. Eu não falo isso com rompança, com orgulho. Não, estou falando de algo que já aconteceu na história da igreja. Quem faz em Genebra, pode fazer isso em Gés também. Sim ou não? Então a pergunta é, quando você chega bem, chego bem ou chego mal? Quando você chega a paz ou chega a guerra? Quando você chega o problema ou chega a solução? Importância que se tem para a sociedade. Versículo 16, Jesus diz tudo.
assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Sabe o que glorifica a Deus? Não são palavras, não são discursos, não são sermões, nem são belos e maravilhosos cânticos. Isso é uma outra realidade, para um outro momento. Mas o que glorifica a Deus, de fato, que o nome de Deus é exaltado de verdade, são as nossas ações. O mundo não dá importância para o que a igreja diz. Pode morrer de falar. E a gente até que fala no rádio, fala na televisão, fala no jornal, fala na internet, fala daqui, fala dali, fala na esquina, fala no mercado, está falando o tempo todo, fala muito, como diz o outro lá. Talvez a gente deveria falar menos e fazer mais. E agir mais. E aí uma pergunta que a gente tem que começar o dia, quando a gente sai de casa, a gente já tem que fazer essa pergunta diante de Deus, nossa oração da manhã. Às vezes nossa oração da manhã é tão egoísta, né? Senhor, abençoa isso, abençoa aquilo outro, e a minha vida, e não sei o que lá mais, e não sei o que lá mais. Tá. Quando a gente deveria dizer assim, Senhor, me ajuda hoje a identificar situações e circunstâncias nas quais eu posso ser uma bênção na vida de alguém. Que eu possa ter uma ação, e esta ação fazer com que a pessoa glorifique o teu nome. Aí, meus irmãos, qualquer um vai querer ir para uma igreja que tem gente desse jeito. Qualquer um vai sentir prazer em frequentar uma igreja que tem gente dessa forma. Qualquer um vai querer estar perto de uma pessoa que é iluminada de verdade, que tem de fato a luz de Deus no seu coração, que onde ela passa, ela transpira, ela projeta a fragrância da graça de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus. E você pode estar às vezes lá no fim do mundo, no meio do mato escondido, que ninguém te enxerga, que ninguém te vê, que ninguém te alcança, mas quando alguém lembra que precisa de alguém que tem relevância, que tem importância, é o seu nome que será lembrado. E as pessoas são capazes de fazer qualquer negócio para alcançar onde você estiver. Olha, liga para ele, fala com ele, dá um jeito, entre em contato, vê se vem, se não vem, o que pode fazer, porque nós precisamos dele aqui. Não importa onde você estiver, vão te achar. Acharam José lá na masmorra. Nada se podia fazer mais por ele. Imagine, aquele quadro opressor egípcio, ia mofar na cadeia. Mas o nosso Deus é tão tremendo. Ele faz o faraó ter um sonho. Quem imaginaria, né? Lá na cama, no recôndito mais escondido do quarto de Faraó, ele tem um sonho. O sonho de Faraó provocou a governança de José. A minha pergunta para você nessa noite, querido: você quer ser achado? Porque está assim de gente procurando alguém iluminado por aí. Você quer ser achado?
Ô, você não tocou hoje, né? Ê, menino. Ah, menino. Vou começar de novo. Você quer ser achado? O problema de muitas pessoas é isso, irmão, não quer ser achado. Não me envolva, não me comprometa. Não quer saber desse negócio. Desculpa a falha na língua portuguesa, mas é assim que muitos dizem: me inclua fora dessa. Mas é assim que as pessoas dizem por aí, não é? Me deixe fora desse negócio. Talvez, não sei se já aconteceu com você, mas às vezes acontece. Alguém veio te oferecer uma função, te oferecer um trabalho, te oferecer uma porta, te oferecer uma possibilidade, e você, não é para mim, não é comigo. Deus o livre até, isso não é comigo. Pois a partir de hoje, em nome de Jesus, quando alguém te requisitar, quando alguém te chamar para o palácio, quando alguém te achar, diga: eu vou. Eu sei que Deus vai usar a minha vida. Amém? Vamos terminar? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Uma igreja para uma cidade. Uma igreja que é luz. Uma igreja que projeta a luminosidade da graça de Deus, do amor de Deus, da presença de Deus, da glória de Deus. Uma igreja que não se esconde das suas responsabilidades. Uma igreja que não se esconde e não se encolhe nos seus compromissos. Uma igreja que sabe o papel que ela tem que exercer, que sabe muito bem o que ela tem que fazer. E o meu desejo, a minha oração nessa noite, meu querido, minha querida, meu irmão e irmã, é que você seja este homem, seja essa mulher que Deus está acendendo dentro da sua própria casa, acendendo no seu trabalho, acendendo na sua escola, acendendo na cidade, para que você seja uma bênção, para que as pessoas vejam as nossas boas obras, vejam as nossas ações, aleluia, e glorifiquem a Deus, o nosso Pai, que está nos céus. Ó Espírito Santo de Deus, vem agora, Senhor, tocar a cada coração, a cada vida. Quem sabe, ó Senhor, em algumas coisas que foram trazidas aqui nessa noite, ó Pai, nós temos nos achado em falta, nós temos nos achado fora do velador, nós temos nos achado muitas vezes escondidos, ocultos. Mas nessa noite, Pai, em nome de Jesus, nós queremos estar nesse projeto. Nós queremos ser projetados nessa cidade. Mais do que essa igreja já tem sido ao longo da sua linda história, ao longo, ó Deus, daqueles que já foram grandes figuras dessa cidade. Hoje, nessa geração, o Senhor está levantando uma geração proeminente, uma geração que realmente possa fazer, ó Deus, essa cidade saber que há um Deus, há um evangelho, há um reino, há uma verdade a ser seguida, a ser buscada, e que a verdadeira sabedoria está em Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos esses discípulos que irradiam a Tua luz nessa cidade. Se há alguma coisa que a gente precisa consertar, por favor, nos dá graça para isso. Se há alguma coisa que a gente precisa mudar na nossa vida, nos dê graça para isso. Se há alguma coisa que a gente precisa, ó Deus, entender que tem que haver conversão da nossa parte, Pai, que nós sejamos convertidos aqui nessa noite. Mas que a gente seja esta igreja que sem gestos precisa que nós sejamos. Por favor,
Desperta o teu povo, desperta a tua igreja, desperta-nos, ó Deus, aqui nessa cidade, para que nós sejamos vistos e conhecidos como homens de Deus, como mulheres de Deus, como servos do Senhor, que essa cidade precisa para ser bênção. Não só a nossa igreja, Senhor, mas também o teu povo que se chama pelo teu nome neste lugar. Eu sei que o Senhor está tratando muito diretamente com a nossa igreja, mas a tua igreja não é só a nossa igreja. A tua igreja é o teu povo que está aqui nessa cidade e que de repente precisa se despertar, acordar, para de fato abençoar e ser bênção nessa cidade. Por favor, nós pedimos que seja assim, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Dá-nos, ó Deus, uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana especial, uma semana de abundante graça na tua presença, e que nós possamos, ó Deus, irradiar essa luz de Jesus na nossa vida, na nossa fala, no nosso agir, no nosso pensar, em tudo o que nós fizermos. Sejamos identificados como pessoas iluminadas pelo Senhor. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, a consolação, a unção, o poder, a orientação, os dons do Espírito Santo repousem sobre cada um que aqui veio nesta noite e sobre todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra hoje e para todos sempre. Amém. Amém, queridos. Enquanto eu vou até a porta para te cumprimentar junto com o presbítero Marcos, abençoa quem estiver pertinho de você.